Oi, meus amores! A nossa aula de hoje, nós vamos finalizar, o nosso tapete coringa. É uma peça bastante útil, que você pode estar usando em qualquer ambiente, em qualquer cor de piso, tá? Então, vamos agora finalizar o nosso trabalho. Nessa aula de hoje, gente, nós vamos finalizar o nosso trabalho, que nós fizemos todo o contorno de pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar, o bico. Lembrando que eu vou estar usando uma agulha 3,5, uma tesoura, E também usei o barroco natural com brilho prata, 0020. Com apenas um novelo eu fiz esse tapete ficou com 85 de comprimento e 52 de largura. E ainda sobrou linha, gente, é muito econômico para trabalhar com ele. Lembrando também, gente, que eu quero convidar vocês para se inscrever aí no canal, tá? Se inscreve, toca o sininho. Você tocando o sininho, você vai estar recebendo as notificações do canal. Tudo que eu postar vai cair para vocês. E também não se esqueça de deixar o like de vocês, que é muito importante, gente. Então, curtam, compartilhem, deixem o comentário de vocês aí, viu? E desde já, muito obrigada, viu? E também vou deixar o link do site para você estar se inscrevendo no meu site, que em breve nós vamos ter grandes novidades. Então, vamos continuar. Lembra que eu falei para vocês, olha, no pontinho pipoca da reta do nosso trabalho, do comprimento, na reta não, do comprimento, Eu trabalhei, olha, entre uma pipoca e outra um ponto alto. E no pontinho pipoca, 2 pontos altos. Por que 2 pontos altos? Porque nós pulamos 2. Se você trabalhar menos, aí vai ter menos ponto que aqui na carreira. Ou mais vai ficar embabadando o seu trabalho. E na largura, a mesma coisa, olha. Eu trabalhei, olha, ponto sobre ponto e em cima de cada pipoquinha, 3 pontos altos, porque eu pulei 3 de base, tá bom? Então, vamos continuar agora. Para fazer o nosso bico, eu subi aqui com um cordão de 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, certo, gente? Agora, eu vou voltar na minha base e vou sobrepor 5 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Olha, então, agora eu vou trabalhar 5 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, nós vamos ter um total, certo, de 6 pontos altos. Então, agora nós vamos trabalhar 5 com a correntinha, 6 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Então, olha aqui, gente, eu iniciei o nosso bico 11 pontinhos antes de chegar no cantinho, certo? Eu comecei no comprimento, olha, 11 pontinhos antes de chegar no cantinho da nossa largura, tá? Então, eu trabalhei 6 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou trabalhar, gente, um cordão de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, certo? Vou lá no cantinho, em cima das 3 correntinhas de base, e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu faço uma correntinha, eu viro o meu trabalhinho, e sobre esse cordão de correntinhas, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Olha, olha, você tá vendo que eu prendi com um ponto baixo, certo? Fiz uma correntinha, virei e vou voltar trabalhando sobre esse cordão de correntinhas. Eu vou trabalhar aqui, gente, 6 pontos baixos. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Trabalhei 6 pontos baixos, eu venho em cima do último ponto alto de base e vou sobrepor um ponto baixo. Então, a gente vai ter um total de 7 pontos baixos. Vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Viro novamente, olha. No primeiro pontinho que tem a correntinha, que a correntinha faz a vez de um ponto alto, eu volto no mesmo pontinho de base e vou sobrepor mais um ponto alto, tendo um total de 2 pontos altos no primeiro pontinho. Agora, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Olha, 1, vou no próximo, 2, no próximo, 3. Então, temos um total aí de 6 pontos altos, porque no primeiro pontinho nós trabalhamos 2 pontos altos
no mesmo espacinho de base. Novamente, eu vou trabalhar um cordão de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, vou no mesmo espacinho de base novamente e vou sobrepor um ponto baixo. Uma correntinha. Vou virar e vou trabalhar 6 pontos baixos novamente sobre esse cordão de correntinhas. Trabalhamos 6 pontos baixos, a gente vai lá em cima do primeiro ponto alto de base e vai sobrepor um ponto baixo. Então, tem sobre o cordão de correntinhas 6 pontos baixos e um na cabecinha do primeiro ponto que a gente vira e no último dos 5, certo? Então, nós temos 7 pontos baixos. Subo novamente com 3 correntinhas. Olha, certo? Olha aqui, concluí 3 correntinhas. Viro. No primeiro pontinho, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, nós temos 2 pontos altos no primeiro pontinho de base. Agora, a gente vai trabalhar 3 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Olha, 1, 2, 3. Olha. Então, a gente tem 5 pontos altos, olha. 1, 2 no primeiro pontinho de base e mais 3, 1 em cada pontinho de base. Novamente, você vai trabalhar um cordão de 5 correntinhas, certo? Então, você vai fazer essa sequência de repetições que a gente está fazendo aqui, gente, olha. 5 correntinhas, vai lá no pontinho, no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Vira e volta com 6 pontos baixos na cabecinha do ponto, um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar essa sequência de repetições aqui, olha, por 5 vezes. Então, olha aqui, gente, trabalhamos o bico do canto, olha. Então, todos os cantinhos, nós temos 4 cantinhos, você vai fazer a mesma coisa nos 4 cantinhos. 5 pétalas, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Você chegou no último pontinho da sua última pétala, você vai voltar lá na sua base e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, vai laçar o 6º pontinho e vai trabalhar agora 7 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base, viu, gente? Então, agora a gente vai continuar com 7 pontos altos, certo? Um dentro de cada pontinho de base, olha. 4, né? E assim a gente vai trabalhar 7 pontinhos, um dentro de cada pontinho de base. Trabalhamos 7 pontos altos, olha, 3, 6, 7. Você volta novamente na sua base e vai contar, olha. Então, no cantinho, você pula 5 pontos. Nós pulamos 5 pontos, certo? Trabalhamos no 6º, um dentro de cada pontinho de base, 7 pontos altos. Agora, você trabalha 5 correntinhas. Agora, você vai pular 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, você vai sobrepor um ponto baixo. Vai trabalhar uma correntinha e vai virar o trabalho e volta com 6 pontos baixos sobre o cordão de correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ponto baixo em cima do primeiro ponto alto de base, sobe com 3 correntinhas, vira e volta. E vai fazer a mesma coisa que a gente fez no cantinho, olha. No primeiro pontinho, 2 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Agora, vamos trabalhar 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, 1, 2, 3. Certo? Agora, você trabalha novamente 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vai lá no mesmo pontinho de base, olha. E vai sobrepor um ponto alto. Você vai fazer essa sequência de repetições por 5 vezes, sempre prendendo no mesmo pontinho de base. 4 vezes, gente, é no cantinho que é 5. Então, aqui, você vai fazer a sequência de repetições por 4 vezes, certo? Sempre no mesmo pontinho de base. Então, olha aqui, trabalhamos por 4 vezes, tá vendo? Olha aqui, esse é o do canto, pulamos 5, trabalhamos 7 pontos altos, pulamos 6, trabalhamos um bico. Olha, tá vendo? Por 4 vezes, nós fizemos 4 pétalas.
Agora, você vai pular 6 pontinhos de base novamente, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, você vai prender e trabalhar um ponto alto, certo? Pulamos 6 pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos trabalhar 7 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Trabalhamos 7 pontos altos, agora a gente trabalha 5 correntinhas. Você vai voltar na sua base e agora você vai pular 7 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai laçar no 8º pontinho, um ponto baixo. Vai fazer uma correntinha, vai virar e novamente vai voltar preenchendo esse cordão de correntinhas com 6 pontos baixos, olha. Sobre o cordão de correntinhas, 6 pontos baixos, tá? 1, 2, e assim vamos, até completar 6 pontinhos. Trabalhamos 6 pontos baixos, olha. Agora, a gente vem em cima do primeiro ponto alto de base e vai sobrepor um ponto baixo. Então, contando com esse pontinho, a gente tem 7 pontos baixos. Trabalha 3 correntinhas, vira de novo o seu trabalhinho, né? E volta trabalhando 2 pontos no mesmo pontinho de base, contando com as 3 correntinhas. E vai trabalhar 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, 1, 2, 3. Então, temos um total de 5 pontos altos. Olha aqui. 5 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai no mesmo espacinho de base e vai sobrepor um ponto baixo. Novamente, você vai fazer a mesma sequência de repetições por 4 vezes. Então, olha aqui, trabalhamos a sequência de repetições por 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Chegamos no nosso último pontinho. A gente volta lá na base, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laça o 8º e novamente vamos trabalhar 7 pontos altos. Então, olha aqui, você trabalhou 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você trabalha 5 correntinhas. Agora, você vai pular 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço 7º, um ponto baixo, certo? Faz uma correntinha, vira, olha, vira e volta trabalhando sobre o cordão de correntinhas. 6 pontos altos, 6 pontos baixos, olha, virou, volta fazendo 6 pontos baixos. Então, você prendeu, você trabalhou 7 pontos altos, pulou 6 pontinhos de base, laçou o 7º, um ponto baixo, 5 correntinhas, um ponto baixo, certo? Agora, você vira novamente e vai trabalhar 6 pontos altos sobre o cordão de correntinhas e um na cabecinha do primeiro ponto alto de base. Então, olha aqui, trabalhamos 6 pontos altos, 6 pontos baixos e um na cabecinha, 7 pontinhos. Você vai subir com 3 correntinhas, 2, 3, e vira novamente. E vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, 3 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Então, a gente tem 5 pontos altos em cada pétala. Feito isso, você faz um cordão de 5 correntinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, volta no mesmo pontinho de base e vai fazer essa mesma sequência de repetições por 4 vezes. Então, olha aqui, olha, trabalhamos, ó, a mesma sequência de repetições por 4 vezes. Gente, olha como esse bico é lindo. Chegou no último pontinho, você volta na sua base novamente, conta, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, laça o 7º e novamente vamos trabalhar 7 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Agora, trabalhamos 7 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 correntinhas novamente e chegamos no próximo cantinho, certo? Lembrando que eu falei para vocês que dentro de cada cantinho, nós vamos trabalhar a mesma sequência de repetições, olha, na reta a gente trabalha 4 pétalas, nos 4 cantinhos a gente trabalha 5 pétalas, olha, faz uma correntinha,
vira e volta preenchendo a mesma coisa, gente. 6 pontos baixos, olha. 2, 3, 4, 5, olha, 6. E um em cima do primeiro pontinho alto de base, um ponto baixo. Então, nós temos um total de 7 pontos baixos. Você trabalha 3 correntinhas, vira e volta. E sobre o cordão de pontos baixos, no primeiro pontinho, você trabalha 2 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Agora, você vai trabalhar 3 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base, olha. 1, 2, 3, certo? Temos 5 pontos altos. Olha. Novamente, você trabalha um cordão de 5 correntinhas, 4, 5, vai no mesmo espacinho de base e vai sobrepor um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a sequência de repetições aqui, gente, por 5 vezes. Então, olha aqui, olha, trabalhamos o cantinho novamente, 5 vezes, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos no nosso último pontinho. Agora, nós vamos trabalhar o comprimento do nosso trabalhinho. Chegamos aqui no último pontinho. Você vai voltar lá na sua base, olha, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, laço sétimo, certo? Então, na largura, nós trabalhamos 7 pontos altos. No comprimento, nós vamos trabalhar 6 pontos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos trabalhar agora 5 correntinhas novamente. Olha aqui, ó. Então, no cantinho, nós pulamos 5 pontinhos, laçamos o sexto, trabalhamos 6 pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, você vai confeccionar 5 correntinhas, 3, 4, 5, certo? Vai pular 6 pontinhos de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo, um ponto baixo. E vai fazer a mesma sequência de repetições em todos os bicos. Então, vamos lá, olha. Aqui na largura, nós trabalhamos o cantinho, pulamos 5 pontos altos, trabalhamos 7 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Pulamos 6 pontinhos, um bico. 6 pontinhos, 7 pontos altos, certo? Aqui, nós pulamos 7 pontos altos e um bico. 7 pontos altos e veio trabalhando 7 pontos, ponto sobre ponto, certo? Agora, nós pulamos 6 pontos e um bico. 6 pontos, 7 pontos altos. No cantinho, olha, deu certinho 5 pontos altos e trabalhamos o bico. Agora, na reta, gente, a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui nós pulamos 5 no cantinho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, olha. Aqui tá errado, eu pulei 6, mas não é, gente, é 5 pontinhos, tá? Você pula 1, 2, 3, 4, 5 e vai trabalhar 6 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar o comprimento do nosso trabalho. Então, olha aqui, pulamos 5 pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos 5 correntinhas, vamos pular 6 pontinhos de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, laçar o sétimo. E vamos trabalhar um bico. Então, isso a gente vai fazer, gente, na nossa reta, essa sequência de repetições, até chegar na metade da nossa reta, tá bom? Então, você vai trabalhar 6 pontos altos, pula 6, um bico, pula 6, 6 pontos altos, pula 6, um bico. E assim a gente vai trabalhando, tá? Os bicos são todos iguais, com a mesma quantidade de pontos, somente nos cantinhos que a gente trabalha 5 pétalas, e nas retas a gente trabalha 4 pétalas dentro de cada pontinho de base. Então, olha aqui no cantinho, a gente pulou 5 pontos altos, 6 pontos altos. Pulamos 6 pontos, um bico, 6 pontos, 6 pontos altos, certo? Pulamos 6 pontinhos, um bico, 6 pontinhos, 6 pontos altos. Agora, nós vamos pular
6 pontinhos. Nós chegamos no meio do nosso trabalho. Lembra que nós trabalhamos 6, olha. Então, nós vamos trabalhar 1, 2, 3. No meinho, entre o terceiro e o quarto, nós vamos trabalhar o bico da seguinte forma. Você vai pular normal os 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai laçar o 7º. Você vai trabalhar 2 pétalas dentro do mesmo pontinho de base, olha. Certo? Você vai fazer a mesma coisa que você fez nos outros bicos, só que 2 vezes somente dentro desse pontinho. Então, gente, no comprimento, nós vamos ter o bico do canto e mais 5 pontinhos, certo? Então, a gente vai trabalhar o primeiro normal, o segundo normal, o terceiro, que fica no meio do nosso trabalho. Olha, eu lacei um ponto, fiz 2 pétalas, certo? Agora, as 2 últimas pétalas do nosso bico, a gente vai trabalhar no próximo pontinho. A diferença é só essa aqui, certo? Porque os outros nós trabalhamos as 4 pétalas dentro do mesmo pontinho de base. Nesse pontinho, nesse bico que fica no meio do nosso trabalho, a gente vai trabalhar 2 pétalas num ponto e 2 pétalas no próximo pontinho de base, para bater os pontos certinho, gente. Então, olha aqui, tá vendo, gente? A diferença é só essa, olha, trabalhei 2 pétalas no pontinho e 2 pétalas no outro. Trabalhei a última pétala, aí você vai continuar até no próximo cantinho, fazendo a mesma sequência de repetições. Olha, pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, laça o próximo e vai trabalhar 6 pontos altos. E vai trabalhar 6 pontos altos, um bico, 6 pontos altos, 6 pontinhos. E assim você vai fazer todo o contorno do seu trabalho com a mesma sequência de repetições. Aí, você vem fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições, chegou no último pontinho, você emenda com ponto baixíssimo, olha, faz uma correntinha, puxa, corta de 4 a 5 centímetros para você esconder no avesso entre os pontos e tá pronto o nosso trabalhinho. E olha aqui, gente, ó, depois de pronto. Então, nós temos, olha, o canto com 5 pétalas, depois, na largura, nós trabalhamos, olha, 3 bicos, olha, o canto, 1, 2, 3, certo? E o canto novamente. Chegamos no nosso comprimento. Tem o canto, 1, 2, 3, 4, 5 e o canto. Lembrando sempre, gente, que no comprimento, no biquinho do meio, né, nós trabalhamos 2, olha aqui, ó. 1, 2. No terceiro biquinho, que fica no meio do nosso trabalhinho, você trabalha 2 pétalas num ponto e 2 pétalas no outro. E continua fazendo, pulando de 6 em 6, 6 pontos altos, 6, um bico, 6 pontos altos, 6, um bico, 6 pontos altos e chegamos no cantinho novamente. Aí, na próxima reta, você faz tudo o que você fez do outro lado, olha. Pula 5, 7 pontos altos, pula 6, um bico, pula 6, 7 pontos altos, pula 7, um bico, pula 7, 7 pontos altos, pula 7, pula 6, um bico, pula 6, 7 pontos altos e 5, o bico. E assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Está pronto o nosso trabalhinho, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever aí, gente, deixar o comentário, curtir, compartilhar. É muito importante a sua opinião para eu, viu, gente? Porque vocês, sem vocês nada disso seria possível. Então, eu conto com o apoio de vocês. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.